Ah, olha só, a Karine mandou. Fui casada 3 vezes, estou no 4º relacionamento e este último é o pior. Esse é um Dom Juan, me sinto num looping. Já estudei Reich, Joe Dispenza, psicólogo, psiquiatra, terapias holísticas, como se libertar. Cá, leia o livro Dom Juan de Merda Nunca Mais infinitas vezes, até você decorar o que tá aqui. Porque o que acontece num relacionamento abusivo? Assim, rapidamente falando, porque senão a gente vai ficar aqui só falando do Dom Juan. E tem várias lives salvas lá no Instagram Dom Juan de Merda, tá? Dá uma olhada. Não é um Instagram mais que eu tenho ativo. Ele tá lá. Tá aberto, porque tem muito conteúdo. Quando eu lancei esse livro, eu me voltei muito pros conteúdos do Dom Juan. Então tem muita coisa lá. O livro é R$44 só. E você ganha a trilogia. Que aqui sim. Aqui enquanto tá falando da merda, da dor, a vacina que machuca, mostrando a realidade... Aqui fala da sua busca. Porque enquanto você estiver olhando só para o outro, você não vai conseguir se curar. É preciso olhar para o único sentido que faz sentido, de dentro. E deixa eu te dizer, mas como assim, gente? Olhar para o outro, como assim se curar? Esses dias eu vi um videozinho que dizia, mas a gente não precisa se curar. E era uma grande influencer, inclusive, de se a gente precisa se curar, sim. Nós somos todos doentes, nós nascemos doentes. Fomos criados por pessoas doentes e estamos criando pessoas doentes. A gente precisa se tratar. A gente precisa melhorar como ser humano. A gente precisa voltar para o nosso ser humano e deixar de ser essa raça desprezível que somos. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Leia, seja um assunto que você domina. Então, cá, falando dessa dificuldade tua, por que acontece isso? Porque lá no Love Bombing, quando esse Dom Juan de Merda e os outros envolveram você... Você entregou tudo sobre você por esse amor. Porque só quem passou pelo love bombing sabe o quanto é maravilhoso. Um verdadeiro conto de fadas que não existe. Por quê? Porque uma pessoa perfeita não vai existir. Só que ele se fez perfeito. Ele gostava de tudo que você gostava, ele fazia tudo que você gostava, ele fazia tudo por você, linda, porque você é diferente das outras. Porque você. Então, quando você ouvia isso e você é egocêntrica, nós todos somos egocêntricos. Por isso que a gente precisa voltar para o único sentido que faz sentido de dentro, para a nossa essência. Esse externo alimentava esse teu egocêntrico, esse teu lado egocêntrico, fazendo com que você se sentisse essa mulher cada vez mais especial, e você entregava. Falava pra ele dos seus desejos. Então, quanto mais ele saciava os seus desejos, mais desejos ele tinha o poder de saciar, mais ele sabia sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida, e você foi se colocando na mão dele. O Dom Juan não pede pra entrar. Somos nós que imploramos para que ele fique. Na tentativa de voltar para aquela parte idealizada, maravilhosa, do príncipe encantado que foi falado aqui, que não existe. Então, por isso que a gente precisa... Tem uma frase de uma conhecida minha que ela é consteladora sistêmica, que ela diz matar a criança. Enquanto todo mundo fala, né? A nossa criança interior que precisa... A criança interior precisa da criatividade. Mas a criança interior, que é infantil, que idealiza o outro, que sonha com relacionamentos perfeitos, com tudo mais, a gente precisa tirar esse filtro cor-de-rosa dos nossos olhos e olhar como os outros são. Porque quando a gente consegue tirar esse filtro, significa que parte desse filtro de nós já saiu. E como o outro é um espelho de nós, a gente consegue tirar o filtro deles e nós. Ou seja, não é só olhar como o outro, é porque o outro é relevante ainda que você não exista sem que o outro exista. A nossa percepção de existência depende do outro, mas o único sentido que faz sentido é de dentro. Quando você entende o seu poder, você não cai mais nas mãos de um Dom Juan. Só que até lá, consciência, a palavra consciência foi interessante, porque eu pensei exatamente nisso agora, cá. A dor é o último grito da consciência para tentar fazer você ser uma pessoa consciente. Sabe quando você fica doente, de dor física mesmo, ou quando você fica emocionalmente doente, é a tua consciência dizendo, cara, sai daí, para com isso, faz diferente. A dor, ela não veio para permanecer na nossa vida. Só que, infelizmente, muitos de nós somos viciados em dor, né? Isso é sobre isso. Olhe para dentro o que emano para atrair isso. Enquanto você estiver olhando para o abuso, você vai estar atraindo abuso. Porque aquilo que a gente foca se expande.
E quando eu falo ler o Don Juan, por que que eu falo da vacina? Por que que eu falo deste livro? Porque apesar de ele ter um olhar dolorido sobre o relacionamento, ele não foca no Don Juan. Ele foca em você. Ele mostra como o Don Juan pensou para focar em você, pro único sentido que faz sentido de dentro. Enquanto a gente ficar pensando, mas ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, a gente vai estar na vítima. Essa vítima é lá do Cérebro Trino, assista essa live class de novo, o olhar da Miranda sobre demissexualidade, em que eu expliquei a demissexualidade pelo cérebro trino, dizendo que o cérebro instintivo é aquele que faz a sobrevivência. Você tá presa no modo de sobrevivência que se sente vítima. Você precisa ou lutar, são aquelas mulheres que vão te defender, que vão fazer, que vão acontecer, ou fugir. Mas sempre colocando o outro como teu algoz. O outro faz, o outro acontece, o outro fez eu sentir, o outro fez eu fazer, o outro. Esse poder não tá no outro. O outro não tem poder nenhum sobre nós, se nós assumirmos o poder. E é isso que eu falo no Don Juan. Os últimos capítulos desse livro, os primeiros são muito dolorosos, assim, porque ele vai falar de como a mente do Don Juan foi desenvolvida desde a infância, das opções dele, de quem ele escolhe para o abuso, de como isso acontece, do love bombing, como é que o relacionamento abusivo se desenvolve. O love bombing, lembrando, é a melhor sensação ever. Só quem já passou por um love bombing sabe a delícia que é. Só que depois é só inferno. E esse inferno a mulher continua por quê? Porque ela tá buscando aquilo que ela viveu lá atrás. Ela acredita de fato que aquilo vai ser resgatado. Olha a criança aí de novo, a infantilidade de olhar pra isso e dizer, mas vai acontecer. Não vai, criatura. A pessoa é uma pessoa de merda, e pessoa de merda não muda porque é uma escolha ser assim. Não é uma doença que ela vai se curar. Quem tem que se curar somos nós, pessoas funcionais. Além desse gaslighting e de todas as fases do relacionamento de merda, os 3 últimos capítulos são para recuperar o poder. O seu poder. E como é que se emana isso? Essa é uma pergunta boa. Essa é uma pergunta que eu vou responder no Seja um Assunto que Você Transcenda, mas posso dar um spoiler agora. Tudo aquilo que você focaliza cresce. Então, enquanto a gente estiver focalizando no Don Juan. Por que eu parei com o Instagram do Don Juan? Porque era só isso. O ser humano é incrível, é poderoso, é maravilhoso. É uma obra divina perfeita, mas a raça humana é desprezível. E a raça humana adora sangue, confusão e dor, sofrimento. Então tudo que tem sofrimento, que tem sangue, confusão e dor, traz audiência. A minha audiência lá era imensa, as minhas live classes lá é bem menor, mas tinha muito mais gente. Por quê? Porque era só abuso, assunto de abuso, assunto de... Eu não aguentava mais, porque eu, Miranda, não tenho a minha energia voltada pra isso. Por isso que eu sou abundante, desde sempre, desde criança. A que tinha dinheiro em casa das filhas era sempre eu. Mas precisar, a Miranda sempre tem. A Miranda é a filha rica. A Miranda é que sempre teve dinheiro desde criança. A Miranda... Por quê? Porque eu não fico alimentando isso. Eu escrevi, veja só, eu escrevi um livro sobre isso, tá aqui o livro. E eu fiquei 1 ano pra promover o livro. E disse, cara, essa energia eu não quero não. E tinha mulher que, meu Deus do céu, tinha psicóloga, advogadas que trabalhavam com isso, que entendiam a teoria disso e continuavam caindo no papo do Don Juan. Por quê? Porque a teoria é diferente da prática. Foi por isso que eu lancei o curso do Seja um Assunto que Você Domina, que é o método Livebook aplicado ao livro. Porque aqui no Seja um Assunto que Você Domina são quase 100 ferramentas que eu cito sobre inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora, que é diferente da sedução do Don Juan, tá? Só que como tinha muita coisa, eu precisava fazer um curso. Por quê? Porque a teoria é diferente. Tem uma amiga minha que eu converso com ela conhece todas as teorias de tudo. De tudo. Você fala com ela sobre constelação, pá, ela sabe. Você fala com ela sobre o raio, pá, ela sabe. Tu fala com ela, tudo ela sabe. Só que tá tudo aqui, ó. Não tá na prática. Muita teoria e pouca prática é o meu caso. É o caso da maioria das pessoas. Da maioria das pessoas. Por isso que... Você acha que as pessoas praticam? Você acha que as pessoas não sabem as coisas? Claro que sabem. Hoje em dia o conhecimento tá fácil demais, gente. Com inteligência artificial, então, você dá um comando, o trem busca em todos os registros já feitos ever e te entrega num textinho assim. Qualquer animal irracional consegue ler e ligeiramente interpretar. Só que não é. O que muda, o que diferencia pessoas poderosas mesmo, é colocar em prática. É assumir esse poder.
Só que nós não fomos ensinados para isso, a gente não sabe fazer. Esse é o problema. Esse livro é sensacional, mas como você disse, doloroso também. Nossa, Dom Juan de Merda é bem doloroso, porque ele vai... E ele é curtinho, né? Olha só, são 160 páginas só. É papapum. É uma leitura... E a letra é grandona, ó. Que Deus o livre, se eu fizesse uma letra pequena, meu povo que lê, faz a correção pra mim, ia me encher o saco. Então eu tinha que fazer uma letra gigante. Então ele é pequenininho, só que assim, é uma vacina, né? Quando a gente lê, dá aquela dorzinha, incomoda. Quando eu tomei a vacina do Covid, minha Nossa Senhora, foi pior que pegar o Covid. Infelizmente eu tomei aquela desgraça ainda pra ajudar. Vão me chamar de negacionista? Dane-se. Cada um acredita no que quer. Enfim, é isso, gente. Tá? Então essa partezinha final foi sobre o Dom Juan de Merda. Ele tem que se enfiar nas nossas live classes e eu adoro. Vacinem-se. Lembrem-se, você vai ter um Dom Juan de Merda, mas você pode escolher agora se é o livro ou se é o homem. Por mais que o livro doa, como diz a Zen aqui, e dói, dói menos do que o relacionamento. Infelizmente, tomei também. Sim, muito obrigada pelos seus ensinamentos. Imagina, cá, fica comigo, acompanha os meus materiais, enviem essa live. Pega agora, que a live tá no fim, envia para 10 pessoas. Demissexualidade. Pensa 10 pessoas assim, ó, deixa a tua intuição te guiar. Para quem que você quer enviar? E vai lá e envia. Para 10 pessoas, agora. É isso que a gente emana para atrair. Entende? Isso é emanar. É uma boa... eu acho até que tem alguma live sobre isso. Será que não? Senão eu vou pensar em fazer alguma. Gente, até semana que vem. Fiquem com Deus. Bença pai. Bença mãe. Adquiram os meus livros pelo direct. Deixem os temas que vocês querem ver o olhar da Miranda aqui. E era isso. Eu aceito os milagres em minha vida. Espero que você também. E para aprender a aceitar, leia Paris Saint-Exupéry. Beijo. Fui.